Fala galera, sejam bem-vindos ao Areteio Jus. Está começando o 19º episódio do Decreto-Lei número 3.689, o Código de Processo Penal. E hoje nós vamos dos artigos 436 até o artigo 475. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais para esse mundão, galera. Vamos lá? Seção 8 da função do jurado. Artigo 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Parágrafo 1º. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Parágrafo 2º. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Artigo 437. Estão isentos do serviço do júri. Inciso 1. O Presidente da República e os ministros de Estado. Inciso 2. Os governadores e seus respectivos secretários. Inciso 3. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais. Inciso 4. Os prefeitos municipais. Inciso 5. Os magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 6. Os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 7. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Inciso 8. Os militares em serviço ativo. Inciso 9. Os cidadãos maiores de 70 anos que requeiram sua dispensa. Inciso 10. Aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Artigo 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Parágrafo 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. Parágrafo 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Artigo 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Artigo 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária. Artigo 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Artigo 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Artigo 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentado, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. Artigo 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos. Artigo 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Artigo 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação da responsabilidade penal prevista no artigo 445 deste Código. Seção 9
da composição do tribunal do júri e da formação do conselho de sentença. Artigo 447. O tribunal do júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados, que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho: inciso 1, marido e mulher; inciso 2, ascendente e descendente; inciso 3, sogro e genro ou nora; inciso 4, irmãos e cunhados, durante o cunhadio; inciso 5, tio e sobrinho; inciso 6, padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1º. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Parágrafo 2º. Aplicar-se aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que: inciso 1, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Inciso 2. No caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a audiência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta, sem escusa legítima, for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1º. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1º. Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2º. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas o serviço do Tribunal do Júri ou disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460.
Antes de constituído o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1º. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2º. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1º. O oficial de justiça fará o pregão, certificando diligência nos autos. Parágrafo 2º. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tanto suplentes quanto necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação, com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes dos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1º. O juiz-presidente também advertirá aos jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2º. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá, e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até três cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo seu sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1º. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o Conselho de Sentença. Parágrafo 2º. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado, em primeiro lugar, o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz-presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa,
não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Seção 11 da Instrução em Plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas, por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1º. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas: inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônico, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Galera, é isso aí. Esse foi o 19º episódio do Decreto-Lei número 3.689. E nós fomos dos artigos 436 até o artigo 475. Se você curtiu esse episódio, galera, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos, deixe o seu comentário para críticas e sugestões. E até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau!